Hello, darkness, my Ó, old friend. Boom, boom. I've come to talk with you again. Boom, boom. Because illusions are fleeting. Boom, boom. Let's see why I love sleeping. Boom, boom. And the vision that was planted in my brain. A independência do Brasil, de 1822, início do século XIX, marca a ruptura política entre o Reino de Portugal e o Reino do Brasil dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sabe-se que foi a partir desse marco que houve uma incessante busca por unificar o povo e o território enquanto nação. A escrita da história que, haja visto, não esteve restrita ao historiador, foi fator fundamental na construção e reprodução de valores que promovessem identidade entre o povo que recentemente se emancipara. O interesse do vídeo é certamente a busca do conhecimento acerca da visão dos brasileiros sobre a independência na atualidade, e ainda o seu sentimento mediante a sua própria história. A independência do Brasil é constantemente rememorada. Ao marco, dedicou-se a data 7 de setembro, monumentos como o Monumento do Ipiranga, trabalhos educacionais, midiáticos, entre outros. A tamanha importância do evento para a nossa história acarretou no ensino do tema de forma didática e democrática, para que dessa forma o conhecimento se popularizasse e não se restringisse ao meio acadêmico. hoje é um dia muito especial para o nosso país. E hoje é hoje que se comemora o Dia da Independência do Brasil. Chaves, eu tive uma ideia! O que você acha da gente brincar de Dia da Independência? Que hora, Dom Pedro I? E eu chegava em meu cavalo? E você era o meu cavalo? Não. E aí... E eu era o Tiradentes! Puxa, que legal! Não seja tonto! Tiradentes não era do Grito da Independência. Então me diz de onde é que ele era. Não, ele era do... Bom, era o Dom Pedro I, tá? E você era o Chalaça. Eu não era cachaça nada. Seu burro. Como você é burro? Você não dá pra ver que você não estudou. Você não sabe quem era o Chalaça? Um jogador do Corinthians? Não. Da Ponte Preta? Também não. Do América? Do 15 de novembro de Piracicaba? Não deu. Tonto. Dom Pedro I... Não, tô falando do Chalaça. O Chalaça foi um cara muito metido que ficou famoso porque foi o primeiro puxa-puxa deste país. Sabe como é? Ele sempre estava atrás das portas onde estavam os poderosos daquele tempo, não é? Então, para chegar até onde ficavam as portas, ele tinha que tirar os sapatos e andar descalço até lá, entendeu? Por isso... Que descalço o quê? Você não sabe de nada! Todo mundo abria a porta e falava tchau, Laça, e ficou tchau, Laça. Ah, bom, então sim. O escritor infantil Maurício de Souza, responsável pela revista Turma da Mônica, trabalhou a independência em um de seus quadrinhos, tornando fácil a compreensão do tema de modo a atingir o seu público-alvo. Na imagem que segue, é possível identificar uma programação com viés educacional aplicada em escolas com o intuito de valorizar o evento e valorizar ainda preceitos patriotas. Programação Semana da Pátria. Justificativa. A comemoração da Semana da Pátria é indispensável em nossas escolas, pois proporciona ao professor oportunidade de formar na criança o conceito de pátria, despertar o sentimento de patriotismo, formar atitude de respeito aos símbolos do Brasil, desenvolver a compreensão do passado histórico e da significação da data 7 de setembro. Objetivos: incentivar o amor à pátria, compreender a razão dos festejos da Semana da Pátria, reconhecer a bandeira como símbolo da pátria, conhecer o fato mais importante da história do Brasil, valorizar a escola como participante da grandeza da pátria. Atividades: conversas e discussões sobre o que é a pátria, o que aconteceu no dia 7 de setembro, a figura de Dom Pedro I, os símbolos da pátria, o grito da independência, a vida no Brasil antes e depois da independência. A principal fonte de estímulo e propagação de atitudes dos brasileiros sobre a independência é o sistema escolar,
devido à sua diversidade de procedimentos, materiais, valores e etc. O componente do sistema mais utilizado para tais feitos é o livro didático. Devido à complexa quantidade de produção de livros didáticos, há uma possibilidade de análise imensa sobre as temporalidades de tratamento da independência, ou seja, como a independência do Brasil é vista em diversos tempos históricos, que podem ser unificadas devido à presença de uma cultura histórico-social. Apesar de manter um diálogo entre os saberes acadêmicos e didáticos da história, é relevante considerar que tais livros se fazem cada vez menos acadêmicos e mais como componentes mais amplos da sociedade que dá a eles um sentido. É comum que a independência seja vista como parte de um processo mais amplo, onde são incluídos vários outros acontecimentos, como a vida da corte, o governo de Dom João no Rio de Janeiro, etc. Embora não há ou quase nunca sejam feitas conexões fundamentais entre esses acontecimentos. Nós perguntamos para 10 pessoas via WhatsApp qual, na opinião deles, é o principal marco de fundação da história do Brasil e, posteriormente, pedimos para que dissessem quais palavras que vêm à cabeça para descrever a independência do Brasil. Confiram algumas respostas. João Vitor Silva, que também é o nosso editor, antes de começar a editar o vídeo, também respondeu a uma de nossas perguntas. Opa, e aí João, beleza? Na sua opinião, qual o principal marco de fundação da história brasileira? Beleza, a chegada dos portugueses em 1500. Valeu, João. É nóis, Queiroz. Você é bom. Embora a resposta de João seja muito frequente, a consideração de que o principal marco fundacional da história brasileira tenha sido o descobrimento, ou seja, a chegada dos portugueses à América em 1500, e não a ruptura política entre Brasil e Portugal, muito provavelmente isso se conecta com uma também muito frequente concepção da independência como não ruptura, como processo negociado, amigável e sem grandes solavancos. Também respondendo à pergunta de qual é o principal marco da fundação da história do Brasil, Itauã, de 25 anos, estudante de letras em Mariana, na UFOP, respondeu: por trabalhar com literatura e observar os registros, ao meu ver, o Brasil aparece na história da humanidade, ainda que sob o olhar do colonizador, na carta de Pero Vaz de Caminha. Como na fala de Itauã, Alan Christian de Oliveira, de 28 anos, responde à questão da fundação da história brasileira de uma forma mais elaborada, tendo em vista que seu grau de escolaridade é de nível superior, assim como o de Itauã. Alan Christian faz biologia na UFOP, mas é também um amante de história e, nos momentos de lazer, estuda história para conhecer mais e saber mais a respeito das histórias gerais e da história do Brasil. E a próxima pessoa que foi entrevistada decidiu não se identificar. Quando foi questionada a respeito do principal marco de fundação da história brasileira, brincou: meu nascimento. Amanda responde: kkkk, anda. E ela responde: não sei. Amanda pergunta de novo: quando começou a história do Brasil, o principal marco? E ela responde: 1988, que condiz com a abolição da escravidão no Brasil. Isso mostra que, mesmo errando, as pessoas ainda se baseiam em datas importantes de eventos históricos marcados pela historiografia. Mesmo as pessoas não acertando precisamente as datas dos eventos da independência, os erros tendem a serem marcos históricos, como os anos de 1500 do descobrimento, 1888 da Constituição e 1808 da Corte Portuguesa chegando ao Brasil, o que mostra que o conhecimento de história brasileira está estruturado através de datas específicas ou personagens com suas trajetórias individuais, como Dom Pedro, Dom João VI, etc. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Now the world don't. Mas pelo menos agora, Emílio já não tinha perigo. Ele ia ser o rei Dom João VI, que agora podia voltar para Portugal, não tinha mais exército.
Hello, darkness, my Ó, old friend. Boom, boom.